não fiqueis ansiosos por coisa alguma e por que Deus tá tão certo nisso e como tentar enxergar isso de outra forma, porque particularmente falando, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tava refletindo sobre isso e em como eu posso tentar me tornar menos ansiosa sobre as coisas que acontecem na minha vida, como por exemplo, se eu vou conseguir ou não a vaga que eu quero de emprego, ou se o meu relacionamento vai dar ou não certo, se eu vou ser traído ou não, se eu vou conseguir aquela coisa que eu tanto queria, enfim, essas ansiedades que a gente passa durante a nossa vida, até em questão de morte, tipo, meu Deus do céu, será como vai ser minha morte? Ou será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro inferno? E coisas que a gente fica ansioso, né? E aí eu tava refletindo sobre isso na minha cabeça e eu queria compartilhar porque eu achei bom, assim, pelo menos eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas ultimamente eu tenho lido bastante a Bíblia e eu percebi que em Provérbios uma coisa que é muito falada é sobre a sabedoria, sobre você buscar sabedoria, sobre o quanto a sabedoria ela é importante e que ela vale mais do que qualquer ouro, ela vale mais do que qualquer riqueza. E por isso a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas superficiais da vida, como a nossa aparência, a riqueza que a gente tem, o lugar que a gente mora, enfim. Porque tudo isso é passageiro. Vai ter um dia que a gente não vai mais ter a aparência do jeito que tá atualmente, a gente talvez não vai ter o rosto tão jovem, ou não vai ter a casa que a gente tanto queria, não vai ter o ouro que a gente tanto queria, ou então, como eu falei, tudo é passageiro, então às vezes você pode ser milionário hoje e amanhã você não ter nada. Mas a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento, a sua sabedoria. Isso é uma frase, isso é uma coisa que eu ouvia muito da minha avó quando eu era criança, que ela falava, estuda, porque isso é a única coisa que ninguém no mundo pode tirar de você, o conhecimento. Então, isso é importante, vai fazer sentido agora quando eu falar sobre ansiedade, porque a gente fica muito ansiosos com as coisas que a gente não consegue controlar, como o que eu falei de emprego, relacionamento, o futuro das coisas, ou por exemplo, agora eu sei que tem muitos estudantes que estavam ansiosos com a nota do Enem, e aí passaram desde lá da época da prova até agora, ansiosos se tinham passado ou não. E o dia chegou de toda forma, e a nota chegou de toda forma, independente da nota ter sido boa ou não, se aquilo foi o que você queria, enfim. Então você fica ansioso à toa, porque independente da sua ansiedade, a nota veio. E a sua ansiedade não mudou a nota. A sua ansiedade não fez a nota subir ou a nota baixar. Não é como se, tipo, eu ficar ansioso vai fazer o tempo passar mais rápido e vai fazer a minha nota melhorar, né? E aí eu sei que falando assim é muito mais fácil e que na prática é difícil. Mas eu percebi uma coisa que talvez ajude a quem é muito ansioso e é o que eu vou tentar aplicar na minha vida também. Por isso que eu queria compartilhar e até para fixar mais no meu cérebro. Mas eu tava percebendo que tem uma diferença entre ansiedade, assim, e sobre a questão de se importar com as coisas. Você pode se importar com as coisas, mas você não pode ficar ansioso por elas, porque a consequência delas, o resultado delas é consequência do quanto você se importou com aquilo. Porque, vamos supor, eu tô muito ansiosa pra nota do Enem, mas a minha nota do Enem não se baseia na minha ansiedade, então a minha ansiedade não vai servir de nada. Então, o que adianta eu ficar ansiosa se o resultado do Enem vem daqui a um mês ou se vem agora, se isso não vai mudar em nada a minha nota? A minha nota vai mudar de acordo com a importância que eu dei para essa prova. Se eu me importei com ela, se eu me importei em estudar, se eu me importei em procurar o conhecimento, se eu me preocupei realmente em me dedicar àquilo. Isso vai mudar a minha nota, não a minha ansiedade. Então é um ponto, assim, de que eu acho que a gente precisa se importar mais com as coisas que a gente acha que são valorosas, que a gente acha que tem valor. E a outra questão é que... E eu tava pensando nisso. E aí a outra questão, e me desculpem se eu ficar travando, mas é porque eu tô no raciocínio aqui com vocês que eu tava pensando. E não é nada pronto, é realmente vozes da minha cabeça aqui onde eu tô falando pra vocês o que eu tô pensando. Mas eu espero que sirva de algo, inclusive pra mim mesma, porque eu sou muito ansiosa. Só que a questão é que a gente não controla as coisas, a gente controla a importância que a gente dá pras coisas. E tem até a questão do estoicismo, né, que as pessoas, que depois virou uma moda, as pessoas procuraram muito aquilo, porque é você não se importar com coisa alguma, né, porque as coisas vão acontecer, independente de você se importar ou não, e blá blá blá. E tem um probleminha nisso, que é você não se importar com coisa alguma, não ficar ansioso por coisa alguma, só que aí você deixa de fazer as coisas que são importantes, então a consequência da sua vida vai ser ruim,
Porque você não se importou. Você, tipo, não vou fazer isso porque tanto faz. E eu acho que a questão de se importar. Eu acho que a gente precisa se importar, mas não precisa ficar ansioso. Mais ou menos isso. Eu espero que isso esteja fazendo sentido. Então, se importe com as coisas. A gente ainda tá em janeiro, então se importe com as coisas que você quer conquistar esse ano. Se você quer juntar dinheiro, ao invés de você ficar ansioso pensando nas contas, se importe em ganhar mais dinheiro. Então, se importe em pesquisar fontes de renda, ou se importe em economizar mais dinheiro, se importe de fato com aquilo. Porque não adianta você ficar ansioso com as contas e pensar, caramba, eu tô gastando muito e eu tô muito ansiosa com a fatura desse mês, ao invés de você se importar com aquilo. Tá entendendo a diferença? Tipo assim, se você se importa com a sua conta no final do mês, você vai se importar ao ponto de economizar, de gastar menos, de parar de comprar muita roupa, de parar de comprar muita maquiagem, parar de comprar muita besteira, porque você de fato se importa com aquilo. E aí você não quer que aquilo te gere ansiedade, você quer que a consequência daquilo seja boa. Óbvio que tem coisas que a gente não consegue controlar, por mais que a gente dê a devida importância. Então, não adianta também achar que se a gente se importar com a morte de fulano, a gente vai ter algum controle sobre isso e vai impedir a morte dela. Também não é isso, a gente tem que saber aonde a gente consegue aplicar a importância, né? Aonde a gente consegue aplicar a nossa ação. Mas não adianta ficar ansioso, porque vai passar de todo jeito. Pode reparar, as coisas que você mais fica ansioso vai acontecer de todo jeito. Tipo, ou não vai acontecer e você ficou ansioso à toa também. Tipo, às vezes a pessoa tá num relacionamento, e eu também sou assim, e eu fico muito preocupada, tipo, meu Deus, será que essa pessoa realmente me ama? Será que eu vou ser traída e blá blá blá? Sendo que aí vamos supor, eu fiquei um ano todinho ansiosa pra aquilo e aquilo não aconteceu. Então eu gastei minha energia mental ansiosa por algo que sequer aconteceu. Mas pode acontecer, não sei o quê. Se acontecer, e aí? Pronto. E aí? Então, assim, as coisas acabam acontecendo, independente da gente ter ansiedade ou não, ou às vezes não acabam acontecendo. Faz sentido, eu queria debater com vocês. Inclusive, se vocês têm pensamentos contrários, se vocês acham que tem alguma coisa pra agregar nesse pensamento, mas foi algo que me trouxe alívio, porque eu pensei, ao invés de ficar ansiosa com as coisas, eu acho que eu devo me importar mais com elas. Porque a realidade é que eu não me importo tanto assim, e eu fico ansiosa com as consequências. Por exemplo, a questão do Enem. Eu não tinha estudado pro Enem, tudo bem, né? Eu acabei me formando esse ano já em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu queria fazer o Enem pra ver como é que tava a minha média e ver se eu conseguia entrar em outra faculdade, tentar alguma outra coisa da minha vida. Só que eu não estudei pra isso. Só que aí, depois da prova, eu fiquei ansiosa pra caramba pro resultado. Só que eu fiquei ansiosa sem ter me importado, de fato, com aquilo, sem ter, tipo, realmente estudado. Então, quando veio a nota agora, eu fui melhor do que nos anos que eu tinha estudado um pouco, só que ainda assim não foi um resultado que eu achei tão satisfatório. Só que a realidade é que eu não posso reclamar, porque eu não me importei de fato com aquilo. Se eu tivesse me importado de fato com aquilo, eu teria estudado todo dia, pelo menos um pouco. Mas eu não me importei. Então, se eu não me importei, por que eu vou ficar ansiosa? E se eu me importei, pra que eu vou ficar ansiosa também, sendo que, tipo, cara, eu me importei, eu me esforcei, então, independente do resultado, eu sei que eu adquiri conhecimento de alguma forma e vai me servir pra algo. Porque o conhecimento, mesmo que você não passe em algo que você tanto quer, ele é útil pra algo, mesmo que seja pro seu próprio desenvolvimento. Então, eu acho que a gente realmente... Deus tá muito certo quando ele fala pra gente não se basear nas nossas ansiedades, pra gente não se preocupar por coisa alguma, porque é isso. A gente tem que se importar com as coisas. É igual ficar ansioso se você vai ou não pro céu, mas isso não deveria entrar na sua cabeça de ficar ansiosa. Você deveria se importar com aquilo. Se importar no sentido de que, poxa, eu quero agradar a Deus, então eu vou me importar se as minhas atitudes estão certas ou erradas perante a visão dele, se eu tô seguindo os caminhos dele, eu vou me importar com isso. Só que você não pode ficar ansioso, porque não vai mudar nada você ficar ansioso ou não. E aí, às vezes, a gente gasta muito tempo na ansiedade, só na ansiedade, e a gente não tem ato nenhum de importância com aquilo. E aí, depois a gente reclama. E aí, a gente reclama sem voz pra reclamar. Porque, tipo assim, como que você tá reclamando que a sua nota não foi boa se você não estudou e você ficou ansioso pro resultado, mas você nem estudou? Como que você tá reclamando se... sei lá, se você tá com uma dívida enorme, sendo que você que não se importou com os seus gastos, você não se importou com aquilo, e por isso que você tá ansioso. E eu acho que isso trouxe um alívio, assim, pra minha cabeça. Eu espero que
que tenha feito sentido pra alguém, porque na minha cabeça fez. E não é uma verdade absoluta, não é isso que realmente, tipo, nossa, é isso e acabou. É só um pensamento que eu tive e eu queria compartilhar, porque de certa forma, como eu falei, me trouxe alívio. Então eu quero viver esse ano com menos ansiedade, tipo, sabendo que... É igual, esses dias eu tava muito ansiosa pra uma encomenda chegar. E aí, não sei se vocês ficam ansiosos também quando vocês pedem algo na Shopee, no Mercado Livre e tudo mais. Mas eu tava muito ansiosa. E aí falava que ia chegar no dia, né? Tipo, no mesmo dia lá. E eu passei o dia todo ansiosa com aquilo. Eu passei o dia todo, tipo, caramba, vai chegar hoje, vai chegar hoje. E eu não fiz, tipo, praticamente nada, porque eu fiquei ansiosa pensando que ia chegar. E aí, quando foi, tipo, meia-noite, eu recebi o alerta lá falando que não ia chegar nesse dia. Eu fiquei até meia-noite esperando, porque já teve encomenda minha que chegou 11 da noite. E aí, quando foi meia-noite, falou que a entrega tinha sido adiada pro próximo dia. Ou seja, eu passei um dia toda ansiosa por um negócio que só chegou no outro dia, e que eu não tinha controle absoluto nenhum sobre aquilo. E não mudou nada na minha vida. Eu fiquei ansiosa à toa. Você gasta energia à toa da sua cabeça. É tipo você se comparar com outras pessoas. Ultimamente eu tenho me comparado muito com outras meninas. E tipo, caraca, essa menina é muito bonita e tudo mais. E aí depois eu tava refletindo, tipo, não vai mudar nada na minha vida. Só vai mudar a minha mente, que vai ficar sequelada, vai ficar triste, vai mudar o meu humor, vai mudar a minha autoestima, porque eu fiquei pensando em coisas ruins, mas não vai mudar nada na minha aparência me comparar. Não é como se eu fosse me comparar com aquela menina e fosse virar ela, ou como se eu fosse ficar mais bonita. E é até questão de que se a gente ficar se baseando nas coisas idiotas do mundo, como eu falei, a aparência. Amanhã você não sabe se você vai estar com a mesma aparência de hoje. E aí você se comparou com uma menina que ela é muito mais bonita e blá blá blá, e aí você não deu valor pra sua própria aparência. Só que não é também como se a aparência ela tivesse grande valor assim, porque como eu falei, um dia vai todo mundo envelhecer. Ou então você pode sofrer um acidente, não... Sabe, as coisas que a gente dá tanto valor assim, elas não têm valor algum, a aparência não tem valor algum. Pra Deus não faz diferença nenhuma a nossa aparência, não faz bululufas de diferença a nossa aparência, se a gente tá usando um vestido caro, se a gente é bonito, se não é. Não faz diferença nenhuma a quantidade de ouro que a gente tem. Não faz diferença pra Deus. É todo mundo igual. Na hora que for subir ali, o que vai contar é o quanto você se importou com Deus, o quanto você se importou em agradar a Ele. E aí eu acho isso muito, muito bizarro, porque a gente realmente acaba colocando todo o nosso coração nessas coisas passageiras do mundo que não tem valor, e às vezes no próprio mundo a gente tem que descobrir que aquilo não tem valor, que é quando acontece um acidente, a pessoa infelizmente pode ter o rosto sequelado, ou pode perder todo o dinheiro que ela tinha, pode perder tudo que ela tinha, que ela achou que o valor dela era baseado naquilo. Então a gente não pode ficar ansioso por coisa alguma e se comparar com coisa alguma, porque as coisas são muito passageiras e a gente não sabe a realidade de cada um. Enfim, devaneios aqui que eu tava pensando e que na minha cabeça fez muito sentido. E eu espero que faça sentido pra vocês também. Mas, enfim, eu quero debater. Se vocês tiverem uma outra visão sobre isso, sobre as coisas que eu falei, se vocês acharem que eu tô delirando. É sério, eu quero debater, então coloquem aí nos comentários pontos de vistas opostos, similares, que eu acho que vale muito, e aí a gente aprende junto de alguma forma. Mas sejam respeitosos, por favor, e não me xinguem. É isso.